Olá pessoal, tô gostando de ver a empolgação, né? Aula 31 de Física e vocês aqui firmes e fortes ainda, né? Vamos lá, vamos fazer valer a pena isso, dar a melhor aula possível para que vocês consigam aí ir bem nessa prova do Enem, consigam alcançar o objetivo de vocês, tá? Quer ingressar na universidade, eu espero que todos consigam esse objetivo do fundo do coração. Vamos lá então? Senhores, nós vamos analisar agora as trocas de calor. Então a gente viu que tem dois tipos de calor, o latente e o sensível. O sensível é quando o corpo está numa fase definida, por exemplo, ele está líquido, ele está sólido, ele está gasoso e ele não muda de fase. O latente vai acontecer quando a pressão constante, nós temos mudança de fase. Nesse caso, quando o corpo está mudando de fase, ele não vai variar a temperatura, tá ok? Então a gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. Agora, eu vou falar do princípio das trocas de calor. O que é uma troca de calor? Eu pego, por exemplo, um corpo quente e mergulho na água fria. Eu deixo a água na geladeira, ela vai chegar nos 10 graus Celsius, pode chegar até menos, mas essa minha questão vai chegar nos 10 graus Celsius. Pego uma colher e coloco nessa água. Depois de um tempo, eles vão atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico, mas eles vão trocar calor. Eles vão atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico, vão atingir a mesma temperatura, essa água fria e a colher quente. Então, essa é a ideia das trocas de calor. Os corpos trocarem calor um com os outros até atingirem a mesma temperatura. Pode ser que esse tempo para atingir a mesma temperatura que esse tempo seja longo, que ele demore muito, ou que seja um tempo curto. Mas o importante é que eles vão atingir a mesma temperatura, ok? Então vamos lá. Em sistemas isolados, agora vejam só o que é sistema isolado aqui pra gente na termo. Na parte de térmica, sistema isolado é um sistema em que não há troca de calor do sistema com a vizinhança. Lembra? Nós temos aqui o sistema, a bordinha do sistema, que é a fronteira, e tudo que está em volta aqui seria a vizinhança. Então, dessa colocação, se esse sistema não troca calor, se não entra calor e não sai calor, não entra e não sai, ele não troca calor. Então, o somatório da quantidade de calor desse sistema será zero. Mas por quê? Vamos tentar entender então o porquê disso. Então imagine dois corpos, que é o que mais cai na tua prova do Enem. Já caíram duas questões acerca de dois corpos aí nos últimos 3 anos. Então, é o que mais cai. Eu tenho dois corpos, A e B. O corpo A e o corpo B formam um sistema só. Vou colocar aqui a fronteira. Então, por mais que sejam dois corpos, eu formei um sistema só com esses dois, ok? E de forma que esse sistema vai estar isolado. Então, as trocas de calor, consequentemente, serão internas entre A e B. Suponha que a temperatura do A inicial seja maior que a temperatura do B inicial. Então, se o A está mais quente que o B, o A vai passar calor para o B. Tinha até aquela musiquinha que dizia que o calor é a energia da mais quente para a mais fria. Então, aqui nós temos calor. Depois de um tempo, professor, quanto tempo? Depende. Depende, esse tempo vai depender muito. Em algumas áreas da física, por exemplo, nós estudamos esse tempo, tá? Para poder... O tempo que um corpo demora para chegar na mesma temperatura que um outro... O tempo que um sistema demora para chegar na temperatura que um outro sistema, na mesma temperatura. Isso depende muito, tá? Isso pode ser usado, por exemplo, na criminalística. Para quê? Um corpo lá, a pessoa foi assassinada, aconteceu essa fatalidade, foram assassinados, uma pessoa foi assassinada e o corpo foi deixado. Vai demorar um tempo para a temperatura interna da pessoa se equilibrar com a temperatura ambiente. E esse tempo pode, por exemplo, prever qual foi o horário que essa pessoa morreu. Se a temperatura dela baixou muito, quer dizer que ela morreu
há muito tempo atrás. Se a temperatura dela ainda está próxima dos 36 graus e meio, que é a temperatura de um ser humano normal, temperatura normal do ser humano, então significa que ela morreu faz pouco tempo. Então esse tempo vai ser relativo. Agora, suponha que a gente vai analisar aqui um tempo suficientemente longo para que exista o equilíbrio térmico. Então, depois de um tempo suficientemente longo, vai ter equilíbrio térmico, de tal forma que o corpo A e o corpo B estarão na mesma temperatura. Então, quando T A igual a TB, nós temos equilíbrio térmico. Tá, agora analise aqui comigo. Se o corpo A cedeu o calor para o corpo B, pensa em contabilidade, pensa em banco. Eu estou zerado no banco. Aí eu pego o meu dinheiro, estou zerado, e entrego para alguém. Essa pessoa também está zerada. Porque a gente sempre começa supondo que o calor entre eles é zero. Apesar de que um ainda pode estar passando calor para o outro ali. Pode ser que o A e o B ainda passem calor ali um para o outro. Mas aí se o A passar 10 e o B passar 10 joules, a gente considera que é zero. Mas suponha que os dois estão zerados. Vamos supor duas pessoas que não têm dinheiro nenhum no banco. Eu entrego então 10 reais para esse meu amigo que estava zerado. Quando eu entrego 10 reais para ele, eu tenho que ter tirado do banco esses 10 reais. Eu vou ficar com menos 10 e meu amigo que recebeu esse dinheiro, ele vai ficar com mais 10. Sendo assim, quem cede fica negativo e quem recebe fica positivo. Tá ok? Dessa forma, o corpo A vai ficar negativo e vai perder uma quantidade de X calorias. Em contrapartida, o corpo B vai ganhar X calorias, as mesmas que o A cedeu. Ah, mas se tiver um outro corpo participando, aí não é um sistema isolado. Então estamos trabalhando com o sistema isolado. Então menos X mais X vai ter que dar zero. Porque o sistema acontece só entre eles, nada mais está participando disso. E aí nós conseguimos provar isso aqui, ó, que o somatório das quantidades de calor é zero. Professor, isso vale para calor latente? Vale para calor latente, tá ok? Nós vamos fazer um exercício do Enem que é só com calor sensível, mas fique claro que para gelo misturado com água isso também vale. Olha lá, Enem 2013. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Então tenta entender o que está acontecendo nesse exercício. Eu quero chegar a água até 70 graus, eu quero chegar a água a 30 graus Celsius. O aquecedor solar, então eu quero chegar a 30. O aquecedor solar chegou, ele aquece até 70. Porém, tem um outro reservatório a 25. Qual a razão entre a massa de água quente e a de água fria da mistura para um banho à temperatura ideal? Por que eu quero saber essa razão de massa? Porque daí eu sei a vazão, tá? Se eu sei a massa de água quente para água fria, eu sei quanto que eu tenho que controlar a vazão desses dois aí. Tá, mas para saber essa vazão, ou melhor, a razão entre as massas, nós vamos ter que colocar o seguinte, ó, são dois tipos. E aí eu aconselho vocês fazerem assim, montem uma tabela. Sempre para troca de calor, monta uma tabela. Como eu estou trabalhando só com calor sensível, essa minha tabela vai ter M, C, T e T0. Lembrando que se ele é só calor sensível... Ah, professor, como é que eu vou saber que ele não muda de fase? Você tem que saber que 70, 30 e 25, trabalhando entre 70 e 25, não vai ter mudança de fase da água. A água vai mudar de fase a 0 graus Celsius ou a 100 graus Celsius. Então não tem mudança de fase. Não tem água fervendo, não tem água solidificando, se tornando gelo. Tá? Então eu tenho a quente e a fria. A massa da água quente, eu vou chamar de MQ. A massa de água fria, eu vou chamar de MF. O calor específico ele não deu.
Então, vou chamar de C porque eu não sei quanto vale. A temperatura final é a do banho, 30 graus Celsius. E a inicial, ela é 70 graus Celsius para água quente e 25 para água fria. Obviamente, a água quente é de temperatura maior inicial. Isso é óbvio, tá ok? Então, pensa que às vezes o Enem não vai te falar qual que é a quente ou qual que é a fria. Tá. Então, você vai somar todos os calores e vai dar zero. Pois bem, então o teu calor da quente mais o calor da fria, que vai dar zero. Foi? Calor da quente, MC delta T da quente. Calor da fria, MC delta T da fria. Massa da quente, MQ. C, delta T da quente, final menos inicial, 30 menos 70. Massa da fria, MF. C, final menos inicial da fria, 30 menos 25. Nós vamos ter o seguinte, só fazendo esses delta T's aqui, ó. Massa da quente vezes C vezes menos 40 mais massa da fria vezes C vezes 30 menos 25, que é 5, é igual a zero. Esse menos eu vou passar para lá, ó, mas vai passar para o outro lado e vai ficar mais. Então vai ficar assim, ó. Massa da fria vezes C vezes 5 é igual a massa da quente vezes C vezes 40. Então, esse menos 40 passou para lá mais, tá? Esse C pode cortar com esse C. E o que ele quer? A razão, que é a divisão, né? Razão é uma divisão entre a massa de água quente e a fria. Então, ele quer quente por fria. Vou passar a fria para lá e vou passar o 40 para lá dividindo. Então, nós vamos ter que quente por fria vai ser 5 por 40. Massa quente por massa fria vai ser 1/8, né? Que é 0,125. Tá lá. Então, essa ideia que você tem que ter. Somou calor, um fica negativo, outro fica positivo. Quando eu somo todos eles, vai ter que dar zero, tá ok? Você pode ver que ali ele mostrou quem é que ia ficar negativo e quem é que ia ficar positivo nas trocas de calor. Então é assim, soma a quantidade de calor e vai dar zero. Então agora, nós vamos entender, a gente falou calor, 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 e agora nós vamos entender como esse calor se propaga, como o calor sai de um corpo e vai para o outro. A gente já viu, até mesmo aqui, que o calor vai do corpo quente para o corpo frio. E isso era sabido desde a antiguidade. Só que a ideia é o seguinte, formou-se uma teoria do calorífico ou calórica, que ela é obsoleta, ou seja, ela foi deixada de lado, tá? Essa primeira teoria foi deixada de lado, que ela falava o seguinte, todos os corpos tinham um tal de calorífico, ou uma substância inodora, incolor, que você não conseguia sentir, mas que ela permeava os corpos, tá? Ela permeava os corpos e que essa substância dava temperatura às coisas. Ela aumentava a temperatura, ela promovia a variação de temperatura. Pois bem, essa teoria foi deixada de lado, tá? Quando o Conde Rumford, ele estava lá na Alemanha, um conde, um grande físico, e percebeu que as brocas que furavam os canhões, o movimento das brocas produzia aumento de temperatura. Aí ele já... Olha essa lâmpadazinha aqui, ó. Aqui. Ele já teve a ideia. Qual foi a ideia dele? Opa! Peraí. Quer dizer, então, que movimento
energia cinética vai gerar calor. Então, calor é energia. Ele não é essa coisa que a gente estava pensando até então. Então, a teoria do calorífico foi deixada de lado para assumir a teoria que o calor se propaga através de 3 processos: condução, convecção e irradiação. Ok? E atenção, o Enem adora esses 3 processos. O Enem adora cobrar e falar sobre esses 3 processos: condução, convecção e irradiação. Então, vamos para eles. Primeiro processo, condução de calor. Deem uma olhada como aqui, mesmo de maneira educacional, de maneira didática, eu tenho uma chaminha aquecendo lá um pedaço de uma barra. Essa barra fica com temperatura maior desse lado e com temperatura menor desse lado. Ok? Então aqui ela fica bem agitadinha as moléculas e aqui menos. Agora, o que isso quer dizer? O que essa agitação aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte. Essa ideia aqui, ela está mostrando para a gente que, primeiro, quando o calor chegou nessa primeira molécula, ela ficou mais agitada. Pode ver que ela está bem agitada. Essa agitação da primeira molécula foi transmitida à segunda molécula. Por quê? Porque elas estão ligadas, existem forças eletromagnéticas de ligação entre as moléculas. Se a primeira molécula vibra, vou usar a primeira molécula desse lado, então. Desse lado. Se a primeira molécula vai vibrar, ela vibra. A segunda molécula vai acabar vibrando também. A terceira vai acabar vibrando, a quarta, a quinta e a sexta. Então, quando a primeira molécula vibra, a segunda vibra, a terceira vibra, a quarta vibra, a quinta vibra. Vai acontecendo vibração de moléculas sucessivas. Agora veja, elas estão transmitindo a vibração, elas estão transmitindo energia cinética uma para outra. Uma molécula não sai daqui e vai para lá. O que ela está transmitindo é a vibração. Então, essa molécula vibra e ela faz, devido ao movimento dela de vibração, ela faz a próxima molécula vibrar. Então, uma delas vibra e a outra delas a outra molécula vai vibrando por consequência. É tipo quando você está num ônibus lotado. E aí você começa a chacoalhar por algum motivo. Quer sair e tal. É inevitável que você vai encostar em outras pessoas, as pessoas também vão se mexer. Então, é o que eu estou falando, o que eu estou dizendo para vocês é que você está transmitindo esse movimento. A molécula não está indo para o outro lado, só o movimento está sendo transmitido. Consequências disso. A condução é a transferência de molécula a molécula, mas a molécula não vai ser transferida. E elas transferem entre si energia cinética, transferem entre si movimento, né? Porque energia cinética está muito ligada ao movimento. Não há transporte de matéria. Uma molécula não sai de um lugar e vai para o outro. Agora, como nos sólidos, a gente já estudou isso, as moléculas estão bem próximas uma das outras, o processo de condução acontece muito mais nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Então, nos sólidos, o processo de condução é muito mais evidente, porque eles estão mais próximos. Então, uma molécula vibra outra, que vibra outra, dado que nos sólidos eles têm, alguns sólidos, por exemplo, tem uma rede cristalina, eles estão super um do lado do outro. Tá ok? Daí os líquidos depois e os gases. Nos gases quase não ocorre condução. Quase não ocorre condução. Não quer dizer que não ocorra. Toma cuidado com isso, tá ok? Então, nos gases quase não ocorre condução, mas ocorre nos gases também. Toma cuidado com isso. E não ocorre no vácuo. Por quê? Vácuo é uma região onde não há matéria. Como que uma matéria vai passar energia para outra se não existe matéria no vácuo? Ok? Não tem molécula para passar energia uma para outra no vácuo. Não tem essas bolinhas que você viu vibrando aqui no vácuo. Agora, notem uma coisa bem interessante. Essa molécula, a primeira molécula, ela vibra bem mais que essa última. Vai tendo o que a gente chama de gradiente de temperatura. Temperatura vai caindo conforme você vai se distanciando. Olha como ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aqui, ó, olha o movimento dessa comparado com o movimento dessas. Ó. Observem essas moléculas e comparem-as com o movimento dessas moléculas. Então, se aqui for 20 graus Celsius, aqui vai ser 15, aqui vai ser 10, e aí vai diminuindo aqui.
Tá, vamos lá então. Condução de calor, como exemplo, uma barra que você coloca no fogo. Quando uma barra é colocada no fogo, ela vai conduzindo calor até chegar na sua mão. O que rege a condução de calor é a lei de Fourier. Agora atenção, que a lei de Fourier vai equacionar essa condução de calor. Dado um condutor térmico de espessura D e área A, aqui só um adendo, aqui é D, aqui é T0 e aqui é T, tá? D, T0 e T, que recebe uma quantidade de calor Q em um tempo ΔT, ele varia a sua temperatura Δθ conforme a equação. Então nós temos o seguinte, nós temos isso aqui, ó. É como se fosse isso. A área é essa área aqui, D é essa distância aqui, ó. E ΔT é a diferença entre T0 e T. Veja, o calor é da maior para a menor temperatura, ele flui para lá. Ok? Agora, a temperatura aqui é menor do que a temperatura aqui. Então vai ter um sinal negativo aqui, porque ΔT aumenta para lá. O aumento de temperatura é para lá, então a temperatura aumenta para lá, mas o calor flui da quente para fria. Então, na verdade, poderíamos até colocar um sinal de menos aqui, nessa fórmula. Então, existe sinal de menos, quase nunca aparece em livro nenhum, mas quando ele aparecer, fique tranquilo, tá? Se aparecer um sinal de menos nessa equação no Enem, fica tranquilo, porque quer dizer o seguinte, a temperatura aumenta para lá, mas o fluxo de calor é contrário a ela. Só isso. Então, a condução de calor, ou lei de Fourier, a lei que rege a condução de calor, ela tem algumas variáveis aí, ó. Condutividade térmica, em que todas as unidades aqui estarão no sistema internacional, tá? Então, opa, esse aqui está errado também. Isso aqui não é condutividade. Isso aqui é o fluxo de calor, né? Também conhecido como corrente térmica. Em algumas provas eles usam esse termo corrente térmica. Então o fluxo de calor, ele é em joules por segundo. Por quê? Porque esse calor vai ser em joules e esse tempo será em segundos. Ou só que joules por segundo é watts. Ele também pode ser medido em watts. Quantidade de calor é em joules no sistema internacional, mas não fique preso no sistema internacional. Não fique preso, tá? Eu já vou comentar com vocês o significado dessa equaçãozinha, mas não fique preso ao SI. Intervalo de tempo é em segundos. A condutividade é watts por metro Kelvin, mas não fique preso se ela for em outras unidades. Ela vai te direcionar a unidade dos outros amiguinhos. Eu vou fazer um exercício daqui a pouco que eu mostro isso. A área no SI em metros quadrados, a variação de temperatura em graus Celsius e a distância em metros. Tá. Aqui agora eu quero te mostrar uma coisa. O que significa essa equação? Significa o seguinte. Imagine que eu estou fazendo hambúrguer. E o hambúrguer está aqui. Se o hambúrguer for mais fininho, ele vai fritar mais rápido. Porque se ele for mais fininho, essa distância D aqui vai ser menor. Então vai fluir mais calor por ele. E ele vai fritar mais rápido. Então se D diminui, o tempo diminui. Se o hambúrguer tiver mais área, é óbvio também pensar que se ele for maior em área, vai passar mais calor por ele. Porque se o calor está fluindo aqui, se ele tiver mais área, vai passar mais calor por ele. Então, na verdade, essa lei quer falar o seguinte. Imagine uma porta. Tem uma porta. Vou tentar mostrar aqui para você. Tem uma parede e uma porta. O que acontece é que se essa porta for fininha, vai passar mais calor por ela. Porque a distância é menor, mais calor. Se essa porta tiver uma área grande, também vai passar mais calor por ela. É isso que a lei de Fourier quer dizer pra gente.
Tá, professor, mas e esse K? Eu já falo desse K para vocês, tá bom? Esse K aqui, ó, aguarde. Vamos fazer um exercício com a lei de Fourier? Então a gente viu o que significa cada coisa aqui. E assim, ó, Cefet Paraná. Então a prova antiga lá do Paraná do Cefet mostrava essa lei de Fourier. Uma placa de alumínio tem área de troca térmica de 50 centímetros por 100 centímetros. Então, a área da placa é 50 vezes 100 centímetros, que é igual a 50 com 2 zeros. Ou seja, 5.000 centímetros quadrados. A placa tem uma espessura de meio metro, meio centímetro. A diferença de temperatura é 100 graus Celsius. Ele quer saber o fluxo de calor em caloria por segundo. Aí você olha para cá, as unidades não batem e alguns de vocês ficam pensando, e agora? Agora, olha para essa condutividade térmica, esse K. 0,5 calorias por centímetro grau Celsius segundo. Ele não está dizendo para vocês que o fluxo deverá ser em calorias, o calor deverá ser em calorias, o tempo em segundos, a temperatura em graus Celsius e as dimensões todas em centímetro, centímetro quadrado? Não é isso que ele quer dizer? Como a gente está trabalhando com centímetro quadrado e centímetro, tá tudo certo. Graus Celsius, tá tudo certo. Caloria por segundo, tá tudo certo. Então basta jogar na nossa equação que o fluxo estará em caloria por segundo. Qual que é a nossa equação? O fluxo de calor é K vezes A vezes ΔT sobre D. K, 0,5. A, 5.000. ΔT, 100. Sobre D, que também é meio. Esse corta com esse, fica 5.000 vezes 100. Que é 5 com 5 zeros. Ou seja, só para bater a resposta, 0,5 vezes 10 elevado à sexta calorias por segundo. Ele não usou isso em notação científica, mas a respostinha bateu. Tá bom? Agora, olha só. Existem condutores térmicos, e aí que eu falei para vocês, ó, quando eu estava aqui eu falei que para você aguardar, agora é o momento. Existem condutores térmicos que são corpos que têm esse K alto. Então, condutores térmicos bons são metais, diamante. Diamante é o melhor condutor térmico de todos. Diamante é o melhor. Cerâmica. Então, são materiais que o calor flui rapidamente. Os condutores térmicos. São os materiais que têm o K alto. Então, acontece, se ele tem o K alto, o tempo para o calor fluir é pequeno. Então, o calor flui muito rápido por esses materiais. Isolantes térmicos têm o K baixo. Como esse fluxo é K ΔT sobre D, e isso é calor pelo tempo, então se ele tem o K baixo, o tempo é alto. O calor demora para fluir pelos maus condutores, conhecidos como isolantes térmicos. Exemplo, ar, serragem, neve, gelo, lã. Então vamos falar assim, vamos fazer assim, ó. A gente revisa essa parte de condutores isolantes. Aula que vem, a gente dá uma olhada nela de novo, então fica só essa introdução a condutores isolantes. E a aula que vem eu volto falando um monte de exemplos disso, tá ok? Condutores, isolantes, falo um monte de exemplo de condutores isolantes para vocês, pode ser? Porque a gente tem ainda, a gente vai revisar também a parte de condução para falar dos outros processos. Nós temos mais 2 processos para discutir, que é o de convecção e radiação. Então a aula que vem eu reviso condução com vocês, porque é muito importante esse assunto para o Enem, eu tenho que ficar batendo nele, tá? E a gente fala de condução, né, que eu vou revisar, convecção e de irradiação, beleza? Então a gente continua falando e a gente vai fazendo exercícios do Enem, porque tem bastante aqui nessa parte, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês
e até a nossa próxima aula. Falou, tchau, tchau.